Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre curas espirituais, curas bioenergéticas, curas quânticas. Será que isso existe? Será que uma pessoa pode ser realmente curada espiritualmente? É sobre isso que nós vamos falar. Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Mas a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que o fato da gente falar sobre curas espirituais ou qualquer tipo de cura de natureza energética, seja ela como se chamar, eu diria que nunca você deve substituir o tratamento médico convencional, tá? Eu já vi gente que se deu muito mal porque achou que poderia resolver tudo com base espiritual, e quando não é bem assim. É quando o tratamento médico não encontra um motivo. De repente foi feito todos os exames, você pode tentar o tratamento espiritual, porém, você nunca deve abandonar o tratamento do seu médico particular. Tá? Isso é muito importante e seria um contrassenso até a gente falar isso daí. A mesma coisa, os psicólogos, psiquiatras, enfim, são profissionais que têm a sua competência, e por mais que a gente estude energias, estude espiritualidade, entenda o mundo, às vezes de uma maneira diversa do que eles poderiam entender, não quer dizer absolutamente que a gente seja contra qualquer atividade convencional, né, em se tratando de cura. Porque o mais importante, pessoal, é que as pessoas fiquem bem. Como eu sempre digo, um dia o iluminado pensou em alguma coisa como uma gotinha para curar a poliomielite e curou. E tantos outros criaram vacinas, criaram remédios e coisas que favoreceram a humanidade, em que hoje, se não fosse isso, a gente estaria em maus lençóis, não é mesmo? Então a gente nunca deve abandonar uma coisa pela outra, mas eu já adianto em dizer, pela proximidade que eu tenho com os espíritos, pelo trabalho que eu desempenhei, um período da minha vida envolvido inclusive com médicos, né, na proximidade de médicos, em que a gente fazia terapias energéticas, curas espirituais, sabe? A gente adquiriu uma bagagem muito, mas muito grande para poder passar alguma coisa para vocês. E isso é muito importante, porque cada coisa que eu falar aqui tem um significado muito profundo, principalmente quem acha que deve mexer ou que mexe com esse tipo de coisa e de repente não entende os reflexos do que ele está fazendo. Então vamos lá? Vamos começar? Beleza. Psicossoma. Na verdade, nós somos um psicossoma, ou seja, todas as doenças elas têm uma origem, né, de maneira psicossomática, não tem dúvida nenhuma. Quer por desequilíbrios emocionais, quer por desequilíbrios até mesmo espirituais, energéticos, né, que acabam atrapalhando de repente o bom trabalho, né, dos nossos órgãos e tudo mais, e acaba gerando algum tipo de problema. E é claro, os excessos, desequilíbrios que a gente tem também no dia a dia, também pode causar outras doenças. Mas não é exatamente esse o ponto que eu quero tocar nesse vídeo. O ponto que eu quero tocar nesse vídeo são as questões espirituais e energéticas, que para mim são importantes, para que a pessoa de repente, se ela tiver um padrão elevado, né, de vibração, ela consegue viver bem, viver melhor, né, não ter tantos problemas de doenças físicas, não é? E ela consegue por quê? Porque ela vai trabalhando o mental dela para ela ficar bem, pura e simplesmente ficar bem, né? Melhor do que o normal. Até porque, como que você pode ficar bem se você, de repente, está num estado de melancolia, né? O seu emocional está abalado, né? Então, sabe, essas tristezas que a gente tem internas, são coisas que a gente precisa realmente trabalhar, mesmo que for com amparo, com a ajuda de um profissional, para que a gente saia dessa onda o mais rápido possível. E aí você pode trabalhar tudo que você for fazer, né, de âmbito, tá, de curas físicas, você pode trabalhar o lado espiritual e energético. Por exemplo, meditações te ajudam muito nessas terapias psicológicas. Quanto mais meditação, estados de meditação, onde você se equilibra espiritualmente, energeticamente, trabalhos para você equilibrar os seus chakras, né? Todos esses trabalhos vão ajudar você a se sintonizar novamente, a entrar em sintonia com o universo
E estar bem com você mesmo, é estar bem com todos à sua volta, é estar bem com a vida, com a natureza, com o cosmos, com o poder criador, né? É estar consonante, né, com as leis universais e nunca disperso, nunca contrário às leis universais. Você vai trabalhar sempre a favor, mesmo que você de repente não as conheça, mas assim, pelo seu próprio estado emocional, por aquilo que você acredita que é bom, que é justo, que é honesto, que é sincero, isso te coloca em harmonia. Te coloca em harmonia exatamente com as leis universais. E sempre a gente tem que pensar uma coisa, nisso está uma coisa chamada bom senso. Todo mundo sabe quando está fazendo algo errado, algo que não está muito correto, algo que não está legal, né? Então você tem que pensar muito nisso também, tá? Então vamos lá. Eu tenho visto também pessoas com problemas espirituais que me procuram, né? E que se sentem mal, já foram em médico, já fizeram exame, não deu nada, tá? Então elas se sentem mal por força de ataques espirituais e tudo mais. Só que com o tempo, quando aquilo vai, sabe, se avolumando, você vai indo, vai passando o tempo, a pessoa, de uma certa maneira, ela tem de se habituar, o ser humano se habitua a tudo, se habitua até a dor que ele sente. Né? A gente luta para eliminar essa dor, mas a gente se habitua, infelizmente. E é muito difícil o processo para você retirar aquele problema espiritual, porque esses laços energéticos a pessoa dificulta em romper de uma vez por todas. Ela precisa romper com o passado, romper com essas energias que estão assolando a sua mente, que estão assolando o seu corpo energético, né? E fazendo mal a ela, sugando a sua energia vital, a ponto dela ficar mal, de ela ficar doente, inclusive. Então veja bem, é muito importante que, se você está dentro de um processo de cura espiritual, você está trabalhando, afastou, não existe mais, bota um basta, chega, acabou, não vão mais me atingir, você não pode contra mim, você não pode, sabe, eu sou mais forte que você, não deixa essas coisas, energias, sabe, a pessoa acha de repente interessante, porque parece ter uma voz falando coisas dispersas, coisas que ela não poderia estar falando, e de repente ela entra nesse fenômeno como uma coisa assim, fora do comum, e ela quer contar isso quando aquilo está prejudicando ela, está insuflando ela a fazer coisas erradas, né? Não é por aí não, ou pelo menos, inclusive, até mesmo colocando coisas na cabeça para ela ficar mal, simplesmente para ela entristecer, ficar doente, etc. Então, não, pessoal. Primeira coisa, não deixa, como diz o ditado, não deixa o diabo falar. Se é uma força trevosa, é uma coisa ruim, um agente obsessor, está falando na sua cabeça, bloqueia isso. Diga não, eu não vou te ouvir, não vou te escutar, faça uma oração, faça uma meditação, faça um banho de ervas, tá certo? Acenda uma vela para o seu sagrado anjo guardião, toma uma iniciativa na hora, independente de você vir fazer consulta com o Francisco ou com fulano, Beltrano, pedir ajuda espiritual para quem quer que seja. Primeira coisa, você tem que agir você, dar um basta na situação. Você tem que querer, pessoal. Se você não quer mudar, não adianta você procurar ninguém, porque ninguém pode fazer nada por você. Nós temos o livre-arbítrio, né? Não somos marionetes da criação. A gente precisa dar um basta de uma vez por todas e falar: daqui para frente eu serei outro, eu vou melhorar minha mente, minha cabeça, os meus pensamentos. Eu não vou mais agir de maneira errada, vou agir de uma forma melhor com as pessoas que estão à minha volta, eu vou repensar a minha vida. Sabe, a pessoa tem que fazer uma reengenharia em determinado momento, e isso vai favorecer, sem dúvida, a sua cura espiritual. Quando eu fazia esses processos de curas bioenergéticas e tudo mais, né, eu fazia para qualquer pessoa que viesse, né? A pessoa chegava lá, tinha os médicos, assessoravam, ajudava os passos, fazia aquela coisa, de repente a pessoa era curada, né? E uma vez um mestre Rosa Cruz, que eu não conhecia, encontrei por um acaso numa loja que estava sendo inaugurada. Essa pessoa disse o seguinte, falou: o que você está fazendo está errado. Eu falei: mas por quê? Porque você está dando peixe, você não está ensinando a pescar. Anos depois eu fui compreender, naquele dia eu não entendi nada, eu falei: eu estou fazendo bem, tá bom. Mas depois eu fui compreender que você precisa entender o seu processo. Se você não entende o seu processo, do porquê você está passando aquilo, não basta simplesmente
você querer eliminar. Por que é que eu estou passando por esse problema? Como que a vida chegou a de repente, me fazer confrontar com isso que eu estou enfrentando nesse momento? Por que que eu estou fazendo isso? O que foi que, né, de repente eu semeei, né, na minha vida para poder colher essa tempestade que está aparecendo na minha frente? Todo esse processo é importante. Se você não tiver entendimento, você não consegue vencer. Eu diria o seguinte: entendimento. Segundo passo, pessoal, esse passo é chave, é aceitação. Eu aceito o fato de que estou enfrentando um problema. Não ficar, ai meu Deus do céu, se lamuriando, me ajuda pelo amor de Deus. Muita gente vem assim. Eu nem conheço a pessoa escreve, de repente, uma Bíblia até no WhatsApp e fala, lê e vê o que você acha, mas aquele monte de lamúria, não, pessoal, não é para se lamuriar, não. Eu estou com problema assim, eu quero resolver, eu quero entender, eu quero saber, vou enfrentar e vou fazer o necessário. Olha só, diferente, hein? É bem diferente. Quando você põe uma posição firme, né, é bem diferente, mas você tem que entender o processo. Aí você aceita e você entende. Falei, agora eu já sei porque estou passando por isso. E agora eu vou melhorar e vou modificar toda essa estrutura à minha volta e vou modificar a mim mesmo. Processo de cura também é como uma fisioterapia. Eu estava conversando isso com uma fisioterapeuta que eu estava fazendo consulta, né? E ela não estava se sentindo bem e tal. E eu acabei jogando a filosofia dela, quer dizer, a maneira de trabalho, eu acabei jogando de forma espiritual para que ela entendesse. Eu falei, quando você tem uma pessoa que sofreu um acidente, né, e ela não consegue andar, não consegue mexer um braço, alguma coisa assim, o que é que você faz na fisioterapia? Você faz o trabalho, faz aquela massagem, faz aquela coisa que é necessária para revitalizar, né, o corpo da pessoa, mas depois, se a pessoa tiver que andar, ela vai ter que se esforçar. Ela vai sentir dor? Vai. Mas ela vai ter que dar um passo de cada vez. E o que você fala para ela? Se você não se esforçar, você vai ficar entrevado. Se você não se esforçar, você não vai sair dessa. Se você não se esforçar, você não vai mexer mais seu braço. Você vai perder o movimento da sua mão. Não é isso que você fala? Ela falou, é verdade, é isso que eu falo. Eu falei, é a mesma coisa, questão espiritual. A pessoa não quer se esforçar. E você passa alguma coisa para a pessoa fazer, ai que saco, vou ter que fazer isso, endeavor para o Sagrado Anjo Guardião, eu não quero fazer isso, vou ter que tomar banho de ervas, que saco, não quero, eu nem tenho, a pessoa já até fala, nem sabe, né? Fala, nem tem erva aqui, não tem nada aqui onde eu moro. A erva tem no mato, pessoal, pelo amor de Deus, manjericão, você acha em qualquer lugar, sabe, umas coisas assim que não tem o que, sabe, arruda, você acha em qualquer lugar, difícil um lugar que não tem, uma cidade que não tenha um pezinho de arruda que você não pode pegar uns galinhos, né, pessoal, sabe, alecrim, a mesma coisa, e assim por diante, sabe, eu acho que a pessoa precisa querer, é o processo da fisioterapia, ela tem que querer, ela tem que ter forças, ela tem que se levantar, ela tem que lutar, tomar o banho de ervas, ela tem que meditar, ela tem que fazer coisas que ela vença a própria matéria, o próprio corpo que está debilitado por uma ação espiritual que está te deixando naquele estado. Então, se você não usa esse processo, entendeu? Você não se reabilita, não adianta nada. Você vai pôr desculpas, eu não consigo, ele mandou fazer, mas não dá, não consigo. É o processo da fisioterapia, pessoal. Esse é o processo, tá? Para cura espiritual. Mesma coisa. Vamos trabalhar, vamos levantar, vamos fazer, vamos tomar um banho de ervas, vamos acender uma vela para o Sagrado Anjo Guardião, vamos defumar a casa, vamos modificar a vida, vamos dar uma caminhada, vamos fazer coisas necessárias para você abrir teu pensamento. Ficar enfiado aí num quarto escuro, coisas desse, não vai te ajudar em nada. Você tem que fazer uma luta interna mesmo. Tem que fazer, não tem jeito. E vai fazer. E vai dar certo. Tá? Acredite que dá certo. Se você acreditar, vai com certeza. O processo da transferência. Esse processo são processos de cura mais avançados que a gente fez. E são processos super, super interessantes, né? Que a gente, inclusive, tratou no nosso curso de cura bioenergética. São processos, né? Inclusive o pessoal da Irmandade tem acesso nisso daí, né?
São processos em que a gente transfere para um pedaço de carne, né, para frutas, para coisas, você transfere a energia da doença. E quando você faz essa transferência, a maneira que você faz, você consegue curar. O que prova que muitas vezes a doença física, ela tem toda a base nela energética. E por que que você transfere e funciona? Porque você está tirando a carga negativa que está deixando, quer dizer, a antimatéria que está compondo aquele momento, que está te causando aquele mal no fígado, nos rins, no coração, onde for, você transfere, né? E você consegue a cura espiritual. Isso é um processo muito legal. Quem quiser aprender, na Irmandade tem o curso gratuito de cura bioenergética. Você, entrando na Irmandade, você já tem acesso a esse material, um material fabuloso, um material de estudo de muitos e muitos anos, que para você que é terapeuta, para você que é profissional da área de saúde, só vai somar, porque você vai entender coisas do mundo energético e espiritual que de repente você não se deu conta, mas se você prestar atenção, você vai ver que é uma realidade, tá certo? E por último, pessoal, equilíbrio pleno, vida e saúde. Vamos pensar sempre nisso, vamos pensar sempre para frente, vamos mudar os padrões da nossa vida, a nossa família, relacionamentos, vamos mudar o mundo à nossa volta. Se todo mundo se contagiar com esse pensamento, equilíbrio, vida, saúde, amor, sabe, coisas construtivas, conhecimento, né? Vamos reconstruir todo o nosso conhecimento, vamos mudar energeticamente, esses padrões vão fazer muitos milagres na sua vida, em todos os segmentos, relacionamentos, financeiro, tá certo? E principalmente a saúde. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para você que quiser estudar conosco, lojauniversomágico.com. Clica lá, escolha o seu curso, ele vai estar na área de downloads, tá certo? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!